Opa, como é que vocês estão? Seus bandidos safados, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Prota finalmente começou seu X1 com o Bentake e ele tá tomando uma coça. E ainda tá com a ajudinha do Poseidon, não consegue vir no mano a mano. O Prota continua a sua batalha contra o Bentake e diz que com isso já é a 15ª vez. Esse é o número de acertos críticos que ele fez até agora, mas o Bentake continua aqui apenas rindo. Se incluírem os golpes de veneno, ele provavelmente o matou mais de 20 vezes. Ele está bloqueando o veneno e se recuperando com poder divino. Mesmo assim, ele não vai durar muito tempo. E o Bentake aqui perguntando se isso é tudo que ele tem. Prota fala que a maioria do seu corpo se tornou etérea. Quanto mais ele libera poder divino, mais rápido a erosão vai continuar progredindo. Ele já está no seu limite. Fala Bentake, meu amigo, não adianta. Novamente, essa já é a 16ª vez. Vai acertando bem no peitinho, dizendo que a vitória é sua. Mas o Bentake fala que o Poseidon estava certo. Se ele estivesse em condição perfeita, não conseguiria derrotar esse cara. É natural os fortes devorarem os mais fracos. Portanto, não sente que esse resultado é injusto. Caramba, se apenas os deuses não estivessem aqui lhe impedindo de fazer as coisas. Mas o Prota já mete a bica, mandando ele sair de perto. Ele queria mais uma vez pegar na máscara. O veneno já se espalhou pelo seu corpo e ele está perdendo a sua consciência. É hora de acabar com isso de uma vez por toda. Já vi na sua queda de modo morcegão. Mas o Poseidon pergunta ao apóstolo as suas intenções. Mas o apóstolo acaba não respondendo e ele começa a descender ao corpo do seu apóstolo nesse momento. E o Prota pensando que merda, hein, Poseidon? Você é um safado. Imaginou que ele ia aparecer de alguma forma, mas e pensar que ele conseguiria descer com esse nível de força toda? Poderia ser que ele está usando a morte dos seus seguidores, incluindo seu apóstolo, como uma oferenda, tratando até a morte de seus seguidores como meras ferramentas. Ele é mais louco do que imaginava. Finalmente eles vão se encontrando de novo. Fala, e aí? Você parece contente em me ver considerando os presentes que você preparou. Mas o Poseidon fica sem saber, como assim presente, pô? Tá malucão? Mas o Prota nem deixa ele terminar sua frase. Já vem pegando e botando a sua adaguinha bem no pescoço dele e começa a ativar sua devoração. E a devoração vai funcionando, chupando tudo. Ele adquire uma grande quantidade de essência divina de alta pureza. Apesar do Poseidon ser um louco, ele não abandonaria casualmente seu apóstolo e seguidores. Essa decisão indica que ele está com alerta com o poder do Rei Negro. Um poder que deixa até um ser de nível divino ansioso. É ainda mais motivo para querer obter essa força. A porcentagem vai subindo, chegando em 21%. O Poseidon começou a manipular seu corpo habilmente. Ele está acelerando o ritmo de descensão. Ele pretende finalizar a possessão mais rápido do que ele consegue despertar. Se ele perder essa chance, vai morrer. Então, não seria possível usar a espada sugadora de sangue. A essência divina começa a ativar com bastante vigor. E o Prota continua chupando tudo. Ele não tem seguidores para servir. E não vai usar poder divino direito. Usar desse jeito deve ser a melhor coisa possível. Várias entidades superiores ficam observando o jogador. Uma canalização foi melhorada. Com isso, os deuses começam a aparecer. O Hermes também vai chegando. A Atena, o Arrael, vai fortalecendo também a vontade da pessoa. O caos também vai se metendo. Nesse estado, parece que ele se tornou um apóstolo e usou a queda divina. Ele pode sentir claramente os olhares e vontade daqueles que desejam estar com ele. Realmente parece que tem alguém perto. E o Hermes falando, e aí, garoto? Você cria milagres que são difíceis de ficar aparecendo. E o Prota só vai dando aquela só olhadinha de lado. E o Poseidon fica perguntando se eles se atrevem a arruinar o seu trabalho. Hermes, seu maldito. Mas o Hermes fala que isso é estranho, meu tio. Mesmo que a queda divina não esteja completa,
você não deveria estar falando desse jeito. Não é você que está arruinando tudo. Sabe quanto ele vem observando esse garoto? Mas o Poseidon fala que ele está tentando tocar uma coisa perigosa, está ciente disso e mesmo assim quer deixar uma coisa dessa. Mas o Hermes fala que ele não deveria seguir as suas intenções. Nós vamos fazer como a gente quiser, meu parceiro. Até a Athena vai aparecendo. O Poseidon fica reclamando, dizendo que agora sem Zeus, seus filhos ficaram bastante insolentes. Tá certo, quer ver como os desejos dele vão acontecer então. Continua tentando fazer sua possessão, usando até mesmo a água do mar. Mas o Prota fala que sente como se isso fosse colapsar a qualquer momento, mas precisa ficar aguentando. Não pode deixar sua chance acabar escapando. O Hermes fala que está limitado no que pode fazer com uma queda divina sem um corpo físico. Assim como o herói Hércules acredita que ele também possa crescer e superar dificuldades. Manda ele continuar aguentando firme. A espada chupadora de sangue foi temporariamente melhorada com isso. Os outros demônios que estavam observando a ação dos deuses começam a se juntar à batalha também. Todos os deuses associados com a morte vão aparecendo e todos os demônios associados com a morte também vão se juntando e vai chegando ao total de 84%. O Hermes fala que não importa o quão forte seja o seu tio, não pode derrotar tantos deuses e tantos demônios, vai juntando uma legião. Uma mensagem de Agares vai aparecendo, perguntando por que não é chamado, quer ser invocado também, mas ele é uma faca de dois gumes. Prota fica pensando que, bom, com muita gente assim, nenhum Agares ousaria fazer algo estranho em um lugar assim desse jeito, então acaba liberando a sua marca de demônio, e o Agares já chega falando que avisou pra todo mundo, para não colocar suas mãos no que é dele, velhote maluco. Começa a querer dar uma enforcada também, e o Poseidon aqui, dizendo que não consegue se mover, fica pedindo para ser solto, mas o Prota fala que não vai deixar esse miserável escapar nenhuma vez, continua segurando, e o Agares dizendo que já disse várias vezes, ele é meu, e ele ainda continua ignorando as suas palavras. Aqueles que estão de apoio, me escutem, não se importa com que tipo de confusão faça entre todo mundo, mas esse cara aqui pertence apenas ele, manda lembrar-se disso. E o Poseidon dizendo que ele é um miserável lunático da cabeça. Mesmo assim, o Agares não solta e fica agarradinho com ele, e pouco tempo depois ele adquire uma grande quantidade de divindade com a sua chupadora. O seu despertar atual parou em 91%. A estrutura do corpo dele vai ser reorganizada. Finalmente acabou. Deveria mandar todo mundo de volta, ele já está exausto. E o Agares aqui com uma risadinha toda maligna, falando: e aí? Ele disse que eu sou maluco, tu ouviu? Realmente fiquei louco por desejar ele. Então não se atreva a morrer, você é meu. Então não pode morrer ou perder pra ninguém, seu maldito. Mesmo se a alma dele for para o pós-vida, vai caçar ele até os confins dele e te devorar. Não pode fugir de mim. E o Prota falou: caramba, já deu, bicho, é muito chato. Recupera sua marca e manda o Agares de volta pro além, recuperando toda a divindade alocada para invocação, e os outros deuses vão desaparecendo aos poucos. O Hermes fala que agora que todo mundo se foi, chegou a vez dele também. Falou, meu parceiro, ele trabalhou bastante duro. A conexão com o Hermes foi encerrada. Vai ficando só ele e a Athena. Ela fala que é a primeira vez o vendo pessoalmente. Considerando o tipo de poder que ele tem, pensou que ele fosse uma pessoa cruel. Mas surpreendentemente, após o conhecer, pode sentir a compaixão que ele tem. Sente um calor em seu olhar. O Prota fala que gostaria de perguntar uma coisa: por que ela continua lhe ajudando? O escudo de Aegis, agora que pensa nisso, não era algo que ele poderia ter obtido naquela época. Mesmo assim, ele eventualmente acabou em suas mãos. Você também me protegeu de Agares daquela vez. É por causa do Rei Negro. Mesmo assim, a Athena não fala nada. Prota fala que ela ficou em silêncio. Mesmo após mostrar tanta boa vontade, ela não responde. É o mesmo que dizer que não pode contar. Então o Rei Negro tem uma conexão com a Athena ou com o Olimpo. A Athena fala que no dia que ele chegar onde ela está, vai contar tudo, então siga em frente e continue trabalhando duro. E o Prota falando: e aí? Só sobrou você, meu parceiro.
O Azrael fala que tá de novo especulando sobre ele. O que quer que esteja pensando está totalmente errado. Ele não é um ser preso pelo coletivo dos deuses. Você não deveria tentar entender uma existência conceitual e primordial com seu conhecimento mortal. Ao invés disso, seja grato pela conexão e fique reverenciando. Se torne um emissário da própria morte. O seguir e aceitar sua vontade é só pegar a sua mão. Ele fica pedindo para ser o seu novo apóstolo, mas o Prota fica olhando aquela mão que pegou no papel higiênico e fala: meu Neng, vaze fora daqui. Eu recuso. Não importa o quão curioso esteja sobre o Rei Negro, se tornar o apóstolo do Azrael está fora de questão. O Azrael fala que de novo, ele recusou mais uma vez. É uma pena. Todos eles se foram, as coisas finalmente vão ficando quietas. Agora finalmente ele pode descansar, mas acaba desmaiando. Mas chega o Shannon e pega ele pelo colinho, dizendo que inconsciente seu corpo ainda está passando pelo seu despertar. E além disso ele até invocou deuses, um atrás do outro, realmente é um mestre fascinante. Eles vão procurar um lugar para ele ficar descansando, um local seguro. Acham uma caverna perfeita para isso. Vão fazendo uma barreira para não ficar desprotegido. E o Prota deita numa cama confortável, com várias pedras duras. Mesmo assim, uma energia estranha vai saindo do seu bracelete. O Azrael já aparece dizendo que ele é um mortal bastante tolo, porque continua rejeitando o seu destino. Ele não consegue ver o que está na sua frente e, portanto, não consegue compreender sua grande vontade. Não sabe por que ele foi escolhido, um mero mortal ao invés dele, mas não importa, como servo, vai te guiar diretamente ao caminho correto. Por ele, nem a casualidade ou o escritório de administração, nem o glamour dos outros deuses e demônios podem fazer alguma coisa. O Azrael estava tentando forçadamente tornar o jogador em um apóstolo, e muitos deuses ficam com raiva. Nesse momento, o Prota desperta com outro olhar muito puto. Pega na mão dele falando: qual foi? Tu bagunçou meu cabelo. E o Azrael sem saber falando: ué, o que é isso? Poderia ser você aquela pessoa. Não acredito. E o Prota fica perguntando se ele está tentando arruinar sua diversão. Seu monte de merda. O Azrael já fica se tremendo de medo, dizendo que conhece essa energia. Pede desculpa por não ter reconhecido. E o Prota fica só com os olhos vermelhos, putão da vida, mandando ele ficar quieto. Já vem puxando ele pra perto pra reclamar baixo. E várias janelas com linhas vão aparecendo. E o Azrael, nervoso, dizendo que isso é só conexão direta com seu corpo no andar 98. O Prota só vai preparando a mãozinha pra pegar essa conexão, mandando ele desaparecer da sua frente. E com apenas uma apertada vai quebrando ela. E o Azrael desaparecendo, pedindo pra só dessa vez perdoá-lo pelo que fez. Mas o Prota é poucas ideias e nem liga, dizendo que ele teve sua existência apagada com apenas um movimento. Que fraco! Por causa disso as condições foram atendidas e alguns selos do Rei Negro foi removido. Diz que não foi tão inútil, já que conseguiu fazer isso. Acha que deve se aproveitar mais uma vez quando tiver oportunidade. Do lado de fora, os soldados da sombra continuam vigiando. Já vai chamando Shannon e o Haeriung e pergunta se aconteceu alguma coisa com seu corpo enquanto ele dormia. Se alguém veio ou algo aconteceu com ele. O Shannon fica dizendo que o local estava sendo vigiado, então não aconteceu nada. E o Prota fica perguntando como está Rebecca, já que não foi ela também, não sabe o que aconteceu. E não foi só isso, os domínios que ganhou do Azrael também acabaram sumindo. Os deuses ficam dizendo que ele não precisa se preocupar com isso. Mas o Prota sabe que os deuses e demônios sabem de alguma coisa porque estavam assistindo. O que será que eles viram? O que foi que perdeu enquanto dormia? Aparecem algumas mensagens de quando ele estava dormindo. Ver que o selo do Rei Negro acabou sendo removido e agora precisa checar algumas informações. Ele fica surpreso que seu limite de soldados aumentou de 5.000 para 20.000 e sua energia escura ficou mais forte, fortalecendo o ataque de Aura Negra. Vê também que pode usar almas para continuar fortalecendo as suas invocações, mas fica se perguntando se tudo isso é mesmo apenas uma coincidência. Justo quando o Azrael desapareceu, ganhou um poder novo parecido com o que tinha, só que com o nome de Terceiro Céu.
e também um artefato misterioso, fica se perguntando se esse artefato devorou Azrael, mas só por saber disso já fica com um sorrisinho safado, mas acha que isso não deve estar certo. Um artefato que pode consumir um deus, a torre não deixaria algo nesse nível existir, então não sabe o que aconteceu mesmo. No templo, Poseidon está muito puto, dizendo que como podem ver aquilo, tem limite pra ser burro. Fica todo reclamão, velho, dizendo que pode entender seus sobrinhos, mas até mesmo os demônios que estavam na morte apareceram. Sabendo que esse jogador pode se tornar um perigo, como podem ser tão burro? Qualquer que seja a sua intenção, não pode mais permitir que aquele mortal corra desenfreado. Com Zeus e Hades ausente, deve pará-lo. Manda convocar seu irmão Deméter e Hestia, que Poseidon tem um assunto urgente para conversar com eles. O prota fica na caverninha, dizendo que não importa quanto tempo ele fique pensando, ou porque Azrael desapareceu. O importante agora é que ficou mais forte, mas só daquele cara ter desaparecido já é bastante bom. O mais importante é a habilidade Reaper Summon, que consome parte das almas coletadas na coleção para invocar forçadamente uma alma falecida que reside no submundo, mas só funciona se tiver um objeto do falecido, e dependendo do nível pode não funcionar, e as almas tiradas do submundo têm um livre arbítrio. O prota fala que quer testar essa habilidade. Até agora ele só poderia coletar almas que pegou diretamente com seguidores, mas isso é diferente, ele pode convocá-las diretamente do pós-vida. Pode tentar negociar uma troca de seus poderes ou pedir conselhos. Começa a usar chamando Bentake. A invocação vai começando, mas em pouco tempo ela vai falhando, porque não foi encontrado. Sua alma nunca chegou no pós-vida. Significa que ela foi engolida por inteiro durante a possessão forçada. Então é impossível invocar alguém que não está no pós-vida. Se não funciona o Numentake, a próxima pessoa que ele quer invocar é a Lana. A invocação vai começando e dessa vez não falha. A Lana fica perguntando quem ele é. O prota já vai tirando a sua máscara e ela já fica dizendo que ele realmente está vivo. Deve ser por isso que não conseguiram encontrar o corpo dele na batalha. O quão assustado ele deve ter ficado, deve ter sido bem solitário. Esse tempo todo, seu precioso discípulo e filho ficam por um tempo todo abraçadinho. Depois ela fala e diz que mostrou um lado tolo, mas ele não é o Jeong. Quem ele é? O prota fala que é o irmão do Jeong. A Lana fala que os dois estão sozinhos, mas tem muita coisa para conversar. Pergunta se ele não tem um Campari. Ela, toda cachaceira, diz que estava com saudade disso. E o prota dizendo que não sabia que almas podiam beber também. Tirou as bebidas do estoque. Era uma bebida que o Galliard gostava muito, mas deve estar tudo bem. No começo, falou tudo o que aconteceu esses últimos anos, mas a conversa mudou pra Lana falando do seu irmão. E não se importava em ouvir essa conversa dela. Pôde sentir o quanto ela amava o seu irmão. A Lana disse que essa conversa foi muito boa, mas está ficando sem tempo. Mas antes de partir queria ver o colar por um momento. Fica concentrando um pouco da sua energia nele, e ele consegue completar uma missão secreta e ganha alguns pontos. A Lana diz que mexeu um pouco no colar e o deus dela acabou gostando, e deu uns poderes de apóstolo para ele, mas ele pode olhar depois. Manda ele não ficar arrogante só porque tem bons itens. Ele sabe que existem coisas ruins dentro da torre. Mas antes de ir embora, queria perguntar como foi o fim para o Bentake. O prota fala que ele foi embora sorrindo. A Lana diz que entende, completamente diferente dela. E finalmente vai desaparecendo também. O prota fala que está feliz. Mesmo cercado de pessoas ruins, ainda tinha pessoas que gostavam do seu irmão. Começa a dizer que vai fazer mais uma invocação, e dessa vez quem ele vai chamar é seu irmão, o Jeong. E acabou.